Bom dia, galera! Vamos lá, deixa eu convidar algumas pessoas aqui para a live de hoje. Vamos lá, eu vou falar o que eu sempre repito no começo do vídeo. A gente está fazendo a leitura do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Nós já estamos chegando na metade do livro. Hoje a gente já está no capítulo 32. Bom dia, Ana! E, só para contextualizar, ontem eu falei, e nos capítulos anteriores eu também falei, um capítulo agora tá enganchado no outro, né? Então meio que vem numa sequência, quase que como uma sequência de exercícios pra gente ir fazendo e percebendo, né? Então, a gente já tá no capítulo 32 e o capítulo de hoje é o ritmo. Lembrando, a gente já falou das sementes, a gente falou das experimentações, de testar todas as possibilidades, e ontem a gente falou sobre a construção, sobre esse processo, né? É parte de um processo, né? Esses capítulos. Então vamos lá. Leitura do capítulo de hoje. Ritmo. Quando tratada como as fases anteriores, tá aí, sem limites nem restrições de tempo, a fase da construção pode durar mais que o necessário. Uma vez coletados dados suficientes, com a perspectiva clara, é útil estabelecer prazos para a conclusão. Agora eu começo aqui a rabiscar para mim. Vamos lá, é útil estabelecer prazos para a conclusão. As opções não são mais ilimitadas. O processo está menos em aberto. Pode não haver uma linha de chegada à vista, mas os elementos centrais estão lá. Imagine que você tem um roteiro que se traduziu no storyboard. Ir do storyboard ao filme terminado é um processo um tanto mecânico. Há arte e inspiração envolvidas e 1 milhão de escolhas a fazer, mas o caminho é cristalino. Agora, a tarefa criativa tem parâmetros mais estreitos. Bom dia, Isa! Se estivermos satisfeitos com a planta baixa, ela pode ser construída de várias maneiras, desde que continuemos a consultá-la para ter certeza de que o projeto desenvolvido é tão bom quanto o plano original. Vamos lá. Desde que continuemos a consultá-la para ter certeza de que o projeto desenvolvido é tão bom quanto o plano original, pode haver várias versões diferentes que pareçam fiéis. O poder está na estrutura subjacente. Se o projeto for um prédio, escolheremos o material com que revesti-lo e o tipo de janela a instalar. Você pode ter preferências, mas o prédio manterá a integridade. Os detalhes são importantes, mas não é provável que destruam o empreendimento. Na fase da construção, os prazos são datas de conclusão sugeridas, não datas pétreas. Há ainda um elemento de surpresa e exploração em toda a execução, e é possível nos encontrarmos de volta à fase de experimentação a qualquer momento. Bom dia, Thalia! Na construção, o artista pode sucumbir à pressão externa de marcar uma data fixa de lançamento do projeto. Preparativos são feitos. As pessoas de fora são avistadas. Então, às vezes, quando trabalhamos com a diligência rumo ao estágio final, uma direção totalmente nova e conveniente aparece. Mas o artista não tem tempo de buscá-la e isso leva a um resultado comprometido. A meta do artista não é meramente produzir, mas fazer a melhor obra de que ele é capaz. Um profissional corporativo pensa em termos de ganhos trimestrais e cronogramas de produção. O artista pensa em termos de excelência atemporal. Enquanto elabora, crie prazos para sua motivação, não necessariamente para serem divididos com os outros, a menos que isso ajude na responsabilização. Quando a fase de construção se aproxima do fim, podemos começar a pensar em termos de prazos fixos. A fase de construção contém um paradoxo.
Para criar nossa melhor obra, somos pacientes e evitamos apressar o processo, ao mesmo tempo que trabalhamos rapidamente e sem demora. Se ficarmos muito tempo nessa fase, algumas armadilhas podem surgir. Uma delas é a desconexão. Quando o artista cria uma obra incrível e trabalha interminavelmente além do necessário, é sinal de que, de repente, quer começar tudo de novo. Isso pode ocorrer porque o artista mudou ou, quem sabe, os tempos mudaram. A arte é um reflexo do mundo interior e exterior do artista durante o período da criação. Ampliar o período complica a capacidade do artista capturar um estado de ser. O resultado pode ser a perda de conexão e entusiasmo pela obra no decorrer do tempo. Outro desafio é quando o artista se agarra firmemente ao seu primeiro esboço, a chamada rascunite. O perigo de conviver por longos períodos com um projeto inacabado é que quanto mais o artista é exposto a um rascunho da obra, mais essa se torna a forma final em sua mente. O músico pode gravar rapidamente uma versão demo de uma música. Pode ouvi-la milhares de vezes e ficar imaginando todas as nuances que ela pode conter. Mas quando chega a hora de fazer a melhor versão da música, a demo talvez esteja tão entranhada em sua cabeça que qualquer mudança pareça uma blasfêmia. Quando nos apegamos demais a uma versão prematura da obra, estamos prestando um desserviço ao potencial do projeto. Para evitar a rascunhite, há uma técnica simples. A menos que trabalhe ativamente para fazer algo melhor, evite escutar, ler, tocar, olhar ou mostrar a versão demo aos amigos. Trabalhe para avançar o máximo que puder na construção e então se afaste sem consumir de forma repetitiva a obra inacabada. Quando não aceitamos a obra em andamento como a versão padrão, deixamos espaço para que o crescimento, a mudança e o desenvolvimento continuem. Tenha em mente que também é possível que um projeto incrível seja tocado muito rapidamente. O artista pode passar 5 minutos esboçando a ideia de um projeto e pensar muito pouco nela. Pode sentir a semente de algo fabuloso e depois passar horas ou anos tentando desenvolvê-la em uma ideia mais completa. Mas é possível que o esboço ou a demo inicial que nasceu em 5 minutos seja de fato a melhor versão e a expressão mais pura da semente. Podemos não perceber isso até depois de embelezá-la ou de nos afastar dela por algum tempo. Outro impedimento que alguns enfrentam é a ideia que têm de a obra exceder a capacidade de expressá-la. Podem ouvir a linha da percussão, mas o ritmo ser mais complexo do que conseguem tocar. Podem imaginar a dança, mas o corpo não conseguir realizar os movimentos com graça suficiente. Parece que o próximo passo é um salto impossível. Nesses momentos, é fácil desanimar. Confundimos a versão fantasiosa da obra que temos em mente com aquilo que a obra real pode se tornar. Pode haver ocasiões em que nossa concepção mental da peça se traduza quase diretamente no mundo físico. Às vezes, é uma versão idealizada e nada realista. Outras vezes, nossa visão da obra é uma meta a nos guiar e, no processo, descobrimos que chegamos a um destino novo e inesperado. Ficar aquém das visões mais grandiosas pode pôr a obra exatamente onde ela quer estar. Não deixe a grandiosidade de sua imaginação atrapalhar a execução de uma versão mais prática do projeto. Podemos perceber que essa versão é melhor que a visão inicial e aparentemente impossível. Quando entrar no clima, durante a fase da construção, procure trabalhar para criar um primeiro esboço completo. Mantenha o ritmo. Se chegar a uma sensação da obra que lhe traga dificuldade, contorne-a em vez de permitir que esse bloqueio o detenha. Mesmo que seu instinto seja criar em sequência, contorne a seção onde ficou preso, complete as outras partes e depois volte a ela. Às vezes, a solução dessas partes difíceis se revela uma vez que o contexto geral tenha surgido. É mais fácil construir uma ponte quando se tem clareza do que há de cada lado. Outro aspecto é que se você se sentir preso no meio de uma sessão, pode parecer um grande peso saber que está somente na metade do trabalho. Se terminar o restante do esboço e voltar à parte saltada, vai parecer mais fácil atingir o objetivo porque só haverá 5 a 10% do projeto para ser completado.
Com o fim em vista, você pode se sentir mais motivado a terminar o que começou. Quando você segura uma peça central do quebra-cabeça e fita a mesa vazia, é difícil saber onde colocá-la. Se o quebra-cabeça estiver completo, exceto por essa única peça, você saberá exatamente qual é o lugar reservado a ela. Em geral, o mesmo acontece com a arte. Quanto mais da obra pudermos conhecer, mais fácil será localizar com elegância e clareza os detalhes finais. A arte é escolher fazer algo com habilidade, preocupando-se com os detalhes, entregando-se por completo à melhor obra que se pode fazer. Está além do ego, da vaidade de glorificar a si mesmo e da necessidade de aprovação. Caraca! Então vamos lá. A gente está falando aqui de um processo, né? Que ele falou sobre a semente, sobre a gente ter essas opções de semente, sobre a gente estar aberto nesse processo de experimentação e testar todas as possibilidades dessas sementes que a gente coletou, que a gente está plantando. E aí ontem foi o processo de construção, que ele fala sobre o fazer a obra, né? Que é, vamos lá, vamos realizar, vamos concretizar. Que é esse começo de processo, né? No capítulo de hoje ele fala sobre ritmo, que às vezes, isso é realmente, eu tava lendo e eu tava assim, meu Deus, como eu precisava ler isso aqui e entender o que é. Essa coisa do ritmo, da gente não se perder no tempo também, porque o ritmo ele é sobre tempo, né? A gente não perder esse ritmo de produção, para que a gente esteja sempre produzindo, né? Fazendo, realizando e concretizando. Porque faz parte, né? Desse processo. E aí uma coisa que ele fala, que é muito importante, estabelecer prazos pra gente fazer as coisas, né? De ter um objetivo claro, e ele é uma meta, né? Tem que até tal data produzir isso. Isso ajuda muito a gente a concluir as coisas, sair de um lugar de perfeccionismo, né, de achar que, ai meu Deus, nunca vai estar bom o suficiente até essa data, porque eu não sei tudo ainda, e realmente a gente não sabe. Mas essa é a graça do processo, porque é nesse processo que você vai descobrir. É você fazer, né, é estar nesse ato de realização. E fazer aquilo que é possível, porque às vezes a gente idealiza também, que é o que ele fala aqui, às vezes a gente pode se perder na idealização. E aí fica difícil mesmo, né? A gente, fica uma coisa tão idealizada que no plano concreto, às vezes ele não é possível. Então, também a gente precisa lidar com essa questão que surge, né? Ele foi falando aqui sobre várias questões que podem surgir pra gente nesse processo, né? De realização, de concretização. Ter prazo. Gente, vamos começar. Agora eu já tô realmente entendendo como que é o processo de produção aqui. Vou começar o exercício, que aí agora começa o exercício prático, né? Que a gente tava falando sobre, os outros exercícios que eu sugeri nos outros vídeos eram exercícios mais mentais, de análise mesmo, né? Agora é essa parte prática da gente falar, beleza, o que eu vou fazer? E aí juntar todas as ideias, né? Não se travar por um tamanho que às vezes a gente para ali num lugar e não avança mais. E aí é o que ele tava falando aqui no final, de tipo assim, gente, vamos colocar tudo. Vamos organizar todas as partes, porque às vezes aquilo que tá faltando, aquela informação que você travou ali que você não tem nesse momento, num contexto geral ela aparece. E ela, já se soluciona e você já consegue ali encaixar uma peça, né? Então, são várias questões que podem surgir ao longo desse processo de construção, né? Que é trazer para a prática as coisas que as nossas obras, né? Tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Na nossa vida. E aí lidar com o ritmo, sabe? Fazer com ritmo. Essa produção ter um ritmo. E não perder esse tempo, porque o ritmo, eu acho que ele tá falando aqui agora de uma questão de tempo de produção, as coisas, né? É igual uma fruta, se você for parar pra pensar. Uma fruta que passa do tempo, ela apodrece.
Então, e aí aquilo vai virar matéria orgânica de novo para começar de novo um processo, sabe? Então, as coisas têm um tempo, né, de da gente plantar, da gente cuidar ali e da gente colher aquele fruto amadurecido no tempo certo, né? Daquela ideia certa, em que ela tá ali bem amadurecida, pronta pra gente comer a fruta, entendeu? Então, assim, que é o tempo das coisas. A gente não se perder no meio disso, assim, sabe? De não ficar apegado a muitas coisas. É um processo que, assim, por mais clareza que a gente tenha, a gente precisa também ter flexibilidade para poder lidar com as coisas. No sentido de que a gente vai lidar, porque é o que é a realidade. Uma coisa é a gente ter uma perspectiva do que pode acontecer, um panorama, beleza, sei que isso pode acontecer. Mas na realidade das coisas é muito diferente. É diferente porque acontecem coisas o tempo todo no universo que mudam as circunstâncias. E a gente precisa lidar com isso, de que uma coisa tá ali, tipo, uma coisa planejada não vai sair exatamente daquele jeito. Mas é lidar com isso, lidar com o fator real. E não se apegar a isso também. É fazer o melhor que a gente pode fazer dentro daquela etapa de processo. E confiar nisso também, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente fazer o melhor que a gente tem pra entregar e entregar. Deixar a obra acontecer, deixar a obra nascer no mundo, né? Começar a nascer. Mas, enfim, é isso. Esse capítulo foi bem grande, bem legal, assim. E aí no final aqui, ele ainda termina, né? Que a arte é escolher fazer algo com habilidade, preocupando-se com os detalhes, entregando-se por completo entregando-se por completo a melhor obra que se pode fazer. Que é isso. Se a gente colocar a nossa intenção nesse nosso melhor que a gente tá ali fazendo, isso tem força também, né? Que é o melhor que a gente pode fazer. E foi o que deu. No plano real, foi o que deu. Está além do ego, da vaidade e de glorificar a si mesmo e da necessidade de aprovação. É isso. Às vezes a gente trava porque a gente tá preso no ego, numa vaidade, sabe? Numa coisa que. Dessa necessidade de querer ser aprovado. Mas isso não isso não é tão importante, sabe? O importante é a obra existir como ela é. E a gente aceitar isso também, né? Ai, gente. É isso. Esse foi o capítulo sobre ritmo hoje. Então, não percamos no nosso tempo, sabe? Vamos seguir nesse ritmo. Quando a gente cria um ritmo, a gente cria. A gente cria essa constância que a gente tanto quer. Eu, pelo menos, é uma coisa que eu tô tentando fazer há muito tempo. Então, eu acho que agora, lendo esse capítulo, eu tô entendendo o que é manter o ritmo, né? Do fazer, e aí é o que deu essa coisa de estabelecer prazos, ter metas, objetivos claros, deixar tudo o máximo possível claro, né? Na nossa frente, assim, começar a fazer, começar a de fato fazer aquilo sem pensar muito nas limitações que a gente coloca, né? Lidar com a realidade das coisas, mas tá sempre seguindo esse ritmo, fazendo o que é possível. Então, no exercício, na sugestão de exercício de hoje, tá nesse lugar de criar o nosso próprio ritmo, sabe? De colocar, estabelecer metas práticas e fazer, entregar, e fazer, entregar, e fazer, entregar. Criando esse ritmo de produção. Vamos ver se a gente consegue. Eu, pelo menos, vou buscar fazer isso durante a semana e criar o hábito para poder estar no movimento, né? Então, esse vai ser o exercício prático.
tá? Desse episódio hoje. Desse capítulo de hoje. Gente, é isso. Amanhã a gente já tá no capítulo 33, chegando na metade do livro. E vamos seguir. Beijos, beijos. Até amanhã, 9 horas, estarei aqui lendo mais um capítulo com vocês. Ótimo dia!